Sabe, nosso planeta pode ser absolutamente deslumbrante se você souber onde olhar. Das ondas verdes da Groenlândia aos desertos brilhando como ouro derretido, o planeta parece uma obra de arte viva. Mas há algo ainda melhor do que saber o que procurar. É saber de onde olhar. Por exemplo, a centenas de quilômetros acima do solo, onde estão os satélites, você pode ver rostos em desertos, corações na areia, espirais, crânios e lagos espelhados refletindo luz solar de volta ao espaço. Essas são algumas das coisas mais estranhas que você pode ver do espaço. No meio do deserto do Saara, satélites uma vez avistaram algo feito para assustar visitantes do espaço. É um crânio colossal encarando diretamente o céu. Suas órbitas oculares vazias, longa crista nasal e contorno rachado parecem estranhamente humanos, quase como se algo enorme tivesse sido fossilizado sob a areia. A foto se espalhou rapidamente online, com pessoas questionando se seriam restos de um gigante antigo, um monumento perdido ou evidências de uma civilização engolida pelo deserto há séculos. Mas neste caso, a verdade é climática. O crânio não é um fóssil ou ruína. São os restos de uma antiga cratera vulcânica, formada por uma erupção massiva há centenas de milhares de anos. Com o tempo, ventos implacáveis do deserto esculpiram as camadas mais macias de rocha, enquanto as mais duras resistiram, deixando cristas, buracos e cavidades. Quando a luz do sol atinge o ângulo certo, essas sombras se alinham perfeitamente, completando a ilusão de um rosto. No deserto da Namíbia, existe uma incrível maravilha natural, os círculos de fadas, áreas circulares sem vegetação nas pradarias. Visto de cima, parece um círculo perfeito recortado na paisagem arenosa, cercado por dunas douradas reluzentes. Algumas pessoas pensaram que poderia ser uma antiga cratera, ou até mesmo um local ritual escondido por areias movediças. Outros suspeitavam que poderia ser a marca de um lago extinto há muito tempo, ou de um meteorito que caiu milhões de anos atrás. Mas a explicação real pode ser ainda mais fascinante. A formação está em uma região famosa por círculos de fadas, milhares de manchas redondas misteriosas espalhadas pela Namíbia. Por décadas, ninguém sabia o que os causava. Então, pesquisadores descobriram que os padrões surgiam naturalmente, moldados pelo vento, raízes e até colônias de cupins competindo por água escassa. Com o tempo, esses pequenos círculos podem se fundir em anéis perfeitos maiores, como o que os satélites agora chamam de coração do deserto. O deserto é impressionante no solo, mas do espaço, seu tamanho imenso faz você parar para pensar. No coração das Badlands canadenses, satélites podem ver uma formação que se parece muito com um rosto humano, aparentemente descansando de lado no solo. Esse marco curioso é chamado de Guardião das Badlands pelos moradores locais. A coincidência também é incrível. Imagine se você pudesse ver um cara usando um capacete romano enquanto olha para a Itália do espaço. Os contornos criam o que parece ser uma testa, um olho, um nariz e até lábios. Algumas pessoas brincam que conseguem ver um par de fones de ouvido no ouvido. Por anos, especulou-se sobre sua origem, se era um artefato antigo ou uma escultura colossal escondida. Porém, até que se prove o contrário, devemos crer que o guardião é uma formação natural moldada pelo vento e chuva. Mas os fones de ouvido são reais. Ok, isso é uma piada. São apenas uma estrada e uma plataforma de petróleo construídas depois da natureza criar essa obra. O que torna essa ilusão ainda mais incrível é o jogo da luz solar. Dependendo do ângulo, sombras dançam nas ravinas, fazendo o rosto parecer quase real. É um efeito natural impressionante, uma mistura de luz e erosão. Você poderia dizer, é o talento do nosso cérebro para ver rostos em todo lugar. Mas vamos lá, só olhe para isso. Perto da costa do Mar Vermelho do Egito, satélites revelaram algo quase perfeito demais para ser natural. Um enorme desenho em espiral esculpido no chão do deserto. Milhares de montes de areia e depressões dispostos com precisão hipnótica, estendendo-se mais que um quarteirão da cidade. Bem, vamos especular. Pode ser algo deixado por visitantes de outros planetas, ou talvez um símbolo esquecido de uma civilização antiga. As teorias se espalham rápido. Alguns disseram que poderia ser uma instalação militar secreta ou uma mensagem destinada aos céus.
Outros se perguntavam se era mais um daqueles geóglifos inexplicáveis do deserto, como as linhas de Nazca no Peru. Mas quando os artistas se manifestaram, o mistério foi resolvido. É meio anticlimático. As espirais eram parte do Desert Breath, uma enorme instalação de arte criada em 1997 por 3 artistas que queriam fazer algo que só pudesse ser visto completamente do alto. Mais de 1 milhão de metros quadrados de areia foram esculpidos em cones e cavidades suaves, feitos para sumir lentamente com o tempo, enquanto o vento reclamava a terra. Ironicamente, é exatamente por isso que ainda engana as pessoas hoje. Da órbita, a luz e as sombras do deserto preservam sua forma perfeitamente, fazendo-o parecer novo toda vez que o sol o atinge. É uma daquelas raras criações onde arte, tempo e natureza trabalham juntos. O padrão ainda é hipnotizante. E se visitantes viessem de cima, certamente o admirariam, tão perplexos quanto nós. Enquanto isso, nas planícies costeiras do Peru, satélites revelam algo absolutamente inacreditável. Gravadas no deserto estão figuras enormes. Do chão, você não consegue vê-las direito, mas de cima, elas se transformam em outra arte em grande escala. Há um beija-flor, um macaco e, provavelmente o mais famoso de todos, uma aranha. A criatura de 8 patas é tão perfeitamente desenhada que parece estar rastejando pela terra. Essa aranha sozinha se estende por cerca de 45 metros de ponta a ponta, e o curioso é que corresponde a uma espécie encontrada no coração da Amazônia, a centenas de quilômetros dali. Então, como pessoas de 2000 anos atrás poderiam saber com tanta clareza como ela era e gravá-la no solo com tamanha precisão? Bem, surgiram muitas teorias. Alguns afirmavam que as linhas eram mensagens para divindades que observavam dos céus. Outros pensavam que poderiam marcar caminhos de águas subterrâneas ou servir como locais de rituais para invocar chuva. Mas a explicação mais aceita hoje é tão inteligente quanto bela. O povo Nazca removeu o cascalho escuro que cobria o deserto para expor o solo mais claro por baixo, criando enormes contornos brancos que sobreviveram por séculos graças ao clima seco e sem vento do deserto. As linhas de Nazca nunca foram feitas para serem vistas do chão, pelo menos não por humanos sem asas. Mas agora temos satélites, e é de tirar o fôlego. Agora, no deserto de Gobi, na China, satélites capturaram uma série de padrões geométricos bizarros gravados na areia. Enormes grades, linhas brancas brilhantes e achuras que se estendem por quilômetros. Quando apareceram pela primeira vez no Google Earth, viralizaram. As pessoas achavam que estavam vendo pistas gigantes, símbolos codificados ou até restos de uma civilização perdida. Alguns até especularam que poderia ser uma mensagem para visitantes do espaço. Bem, eventualmente, especialistas descobriram que essas linhas eram alvos de calibração de satélites usados pela China para verificar a precisão de seus satélites militares e de sensoriamento. Esses padrões brancos brilhantes refletem muito bem a luz solar, ajudando instrumentos a medir distância, foco e orientação lá de cima da órbita. As formas são enormes, algumas com mais de 1 quilômetro de largura, dispostas em ângulos retos perfeitos que impressionariam qualquer perfeccionista. São feitos para câmeras a milhares de quilômetros acima, não para olhos humanos. Do chão, parecem apenas pedaços de cascalho e pedra, mas do espaço se tornam alguns dos alvos mais precisos já criados por pessoas. Tem mais, mas isso é para outro vídeo. Por exemplo, o Olho do Saara na Mauritânia, uma espiral gigante de 40 quilômetros que parece um portal queimado no deserto. Ou a fervente depressão de Danakil, na Etiópia, brilhando em tons neon dourados e verdes como se fosse de outro planeta. É legal pensar que você pode observar obras de arte só dando um zoom. É tudo uma questão de perspectiva. Por hoje é isso então. Se você já satisfez sua curiosidade, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Ou, se quiser mais, clique nesses vídeos e fique do lado positivo.